Bem-vindos a mais um Conversa Legal. Conversa Legal, como sempre, trazendo muita informação aqui para o advogado moderno. Olha que legal o tema que a gente vai falar hoje. Vamos falar sobre a atuação extrajudicial do advogado. E para falar sobre esse tema, eu trago o amigo Manuel Martins Gonzalez, presidente da OAB Lapa. Manuel, boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Como é que está? Tudo bem? Tudo bem. Manuel, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso internauta e falasse um pouquinho da sua carreira. Meu nome é Manuel Martins Gonzalez, sou advogado há 20 anos, milito em São Paulo e agora com o advento do processo eletrônico a gente acaba militando em vários lugares do Brasil. Mas o meu escritório é no bairro da Lapa, aqui em São Paulo, e estou presidente da subseção da Lapa também. A gente vai acumulando alguns trabalhos. Sou pós-graduado em Direito Penal e Processo Civil e Direito Civil, sou pós-graduando em Direitos Humanos pela PUC e sou também formado em técnico em Direitos Imobiliários também. Perfeito. Então, o tema da pós é tão grande que a gente, vamos reduzir, fica mais fácil. Né? Entendi. Então a gente tem esse trabalho, a gente vem fazendo esse trabalho já há 20 anos, já militando na área da advocacia. Legal. Uma experiência que não falta. Não. A gente nunca sabe tudo, né, Alexandre? Pois é. Experiência a gente tem, mas a gente nunca sabe tudo. As coisas, a legislação é muito dinâmica, a gente muda a cada dia, então a gente tem que estar sempre se atualizando. E o advogado tem que estudar, não tem jeito. Não, tem que ficar atualizado, senão perde, né? Fica para trás ali. Se não gosta de estudar, não vai para o direito. É verdade, é verdade. Doutor, já entrando no nosso tema aqui, como é que você está vendo os casos extrajudiciais, eles estão sendo aceitos aí? A advocacia está sendo aceita nesses casos? Tá bastante sendo aceita. A gente tem até um pouco mais de colegas, ficam um pouco mais reticentes, os mais antigos, mas a tendência é de se fazer o extrajudicial ou através de vários sistemas, né, do extrajudicial, mediação, arbitragem, mas está sendo muito bem aceito. Não só pelos advogados, como também pelas partes, né? Os clientes estão vendo hoje o extrajudicial bem melhor, com olhos bem melhores do que viam antigamente. Perfeito. Você falou algumas categorias, né, de extrajudicial. Eu queria que você explorasse um pouquinho isso, falasse as categorias, o que está acontecendo hoje, as principais ações que estão acontecendo nessa esfera. Começou a se falar muito no extrajudicial, na época quando saiu a mediação, a arbitragem, começou a se falar muito sobre isso. Hoje nós temos em São Paulo várias câmaras de arbitragem, particulares, de ONGs, que fazem esse trabalho. É bom, é muito bem-vindo, mas ainda é pouco divulgado. Meu ponto de vista é que a gente vê, os colegas fazem os contratos, ainda colocam o foro de divergência vai ser o fórum tal, poucos colocam câmara arbitral para isso. Eu acho que ainda falta um pouco nesse sentido, os colegas se habituarem com a mediação, com a arbitragem. Fora aquela arbitração, aquela mediação que a gente faz no fórum, ele não ser justo, que isso é outra coisa. Mas no extrajudicial ainda falta bastante conhecimento nessa área do pessoal começar a utilizar a mediação e a arbitragem, prevê isso nos seus contratos. Tá? E fora isso, tem todos os trabalhos feitos dentro dos cartórios. Então, hoje, nos cartórios de notas, no cartório de registro de imóveis, vários trabalhos podem ser feitos lá dentro, inclusive uso capião, registro, adjudicação compulsória, testamentos, inventários, divórcios, com todas essas ações que hoje que a gente faz bastante, busca bastante no extrajudicial, nos cartórios. Entendi. Então ainda falta um pouquinho daquela, como que a gente pode falar, de uma opção, né? O cara colocar uma opção que existe também ali, esse caminho extrajudicial. Existe também. Principalmente quem trabalha na área civil com contratos. Né? Você pode resolver uma infinidade de questões contratuais na mediação, na arbitragem ou até mesmo em acordos entre os colegas. O que dá menos dor de cabeça às vezes. Muito menos, muito menos. Né? Existem escritórios que
que trabalham só não trabalham mais com o judicial da coisa, mais o extra, são focados nisso ou não? Tem escritórios que são focados. A maioria, eu, por exemplo, no meu escritório, quando entra o cliente pela porta, primeiro ele senta e a gente discute a questão dele, a primeira coisa que a gente verifica é a possibilidade de resolver extrajudicial. Ah, que legal. Por quê? Porque é mais sério, é mais rápido, dá para a gente conversar. Às vezes o cliente vem com aquela história de, olha, porque calma, vamos resolver, vamos conversar. Nem sempre o litígio é o melhor caminho. Sim. Né? Então, mas tem escritórios já especialistas em mediação e arbitragem, em questões extrajudiciais, tem bastante escritórios já fazendo isso exclusivamente. Perfeito. Você falou numa das suas respostas sobre o inventário, né? E o inventário é uma coisa que virou rotina, né? A coisa cotidiana já de parece simples, né? Exato. Quais são esses trâmites, esses truquezinhos aí dentro dessa seara que a gente está conversando? Olha, eu sempre aconselho o cliente, quando pensa em fazer um inventário, quando pensa em fazer um inventário extrajudicial, tomar muito cuidado com as documentações. Para você fazer um inventário extrajudicial, não basta... Quando a gente vai para um inventário judicial, você vai lá, põe toda a documentação, apresenta toda a questão do inventário e vai seguindo o processo. Quando a gente faz isso extrajudicialmente, toda essa responsabilidade de trazer os documentos, procurar fazer a melhor captação, melhor entendimento do que está acontecendo, é do advogado. Porque o cartório só vai passar para o papel aquilo que o advogado levar. Então, se o advogado não levar os documentos de determinados bens, aquilo vai ficar fora. O cartório, ele vai pegar aquela minuta, então, pega os documentos do inventariado, da família, verifica, às vezes, se não tem um herdeiro fora do casamento. Isso é muito importante. Às vezes a família, é bom às vezes a gente perguntar, né? Porque diz, mas tem um filho que não vê, mas tem que ter, tem que estar lá. Então, a gente tem que ter essa preocupação quando a gente conversa com o cliente, quando a gente passa essas informações do inventário para o cliente, pegar todas essas documentações e colocar no inventário. Levar uma minuta já mais ou menos encaminhada para o cartório dar uma verificada, verificar ITCMD, verificar todas essas questões, porque a gente não pode deixar passar, porque isso vai gerar um problema lá na frente depois, tem que refazer a escritura pública, às vezes o cliente fala, faltou isso, agora tem que fazer de novo, é um custo a mais muitas vezes, fazer uma sobrepartilha. Então, às vezes, é muito importante ter essa atenção na questão do inventário. Perfeito. Outra coisa que deve ser bastante comum também são os testamentos, né? Sim, os testamentos. Dentro dessa esfera, eu queria que você falasse, do mesmo jeito que você falou do inventário, falasse um pouquinho dos testamentos e como é que eles entram nessa esfera mais extra. O testamento, eu sempre oriento assim. O colega tem um cliente que quer fazer um testamento, acompanha ele no cartório. As pessoas têm aquela ideia de que eu vou no cartório, eu sento lá com o cartorário, o tabelião, eu faço o meu testamento, explico para ele o que eu quero e tal. Faz, acabou, não preciso de um acompanhamento do advogado. Eu tenho um caso, inclusive, bem típico dessa coisa mal feita, digamos assim. O cliente foi até o cartório, fez o inventário, deixando todos os bens que ela tinha, os imóveis que ela tinha para a irmã. E na falta dessa irmã, para uma instituição de caridade. Bom, bacana. Até aí, tranquilo, né? O que aconteceu? A irmã faleceu, passou automaticamente para a instituição de caridade, essa cliente veio a falecer, mas quando a gente abriu o inventário, o que dizia? Todos os bens imóveis para a instituição de caridade. E os bens móveis? E o carro, e a conta bancária, e a aplicação? Como é que a gente faz? A pessoa não tinha herdeiros, não tinha, já era viúva, não teve filhos, não tinha os pais vivos, virou uma caça a herdeiro. Aí você tem que procurar se tem pais vivos, se tem avós vivos, se tem tios, se tem primos. Aí você sai procurando a família inteira, muitas vezes para receber um valor que não é tão grande, mas que enquanto a gente não definir de quem é aquele dinheiro, de quem que é aquele automóvel, para quem vai ficar aquelas aplicações,
o inventário não sai. Por isso que às vezes que demora anos ali para a coisa. Nós tivemos, eu brinco que a gente teve que montar a árvore genealógica todinha dessa pessoa para ir buscando certidões, busca a certidão do pai. O pai deixou um irmão, os avós tal, vamos buscar os pais dele, os avós da falecida. Quem são os filhos? Vamos buscar as certidões desses filhos para saber se são vivos, se não são vivos, se são mortos, quem são os herdeiros desses, para chegar nos primos. Então, uma coisa que leva muitas vezes anos, Alexandre, para a gente conseguir achar essas pessoas todas. E na maior parte dos atestados de óbito, das certidões de óbito, vem lá, deixou o herdeiro Luiz, Antônio e Pedro. Você não tem o sobrenome, você não tem por onde procurar, e essa dificuldade vai criando morosidade no processo. Quase como um detetive aí. Quase detetive. Isso na área judicial. Né? Você imagina num testamento, você pega e fala, vou fazer tudo extrajudicial, chega numa hora dessa, você não consegue. Você tem que perder o tempo e levar para o extrajudicial para depois voltar para trás e começar. Tem que fazer. Então tem que tomar muito cuidado com os testamentos. Entendi. Então o ideal é levar mesmo o advogado ali. Levar o advogado acompanhar, fazer uma minuta. Olha, o que ela quer fazer é isso, o que o meu cliente quer fazer é aquilo. Para o cartório colocar no papel exatamente aquilo que a cliente quer fazer e da forma correta. Porque às vezes a vontade que ela tem não é aquilo que está no papel. Sim. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. E no caso de uma união estável, onde um dos parceiros morre, né, como é que fica isso na esfera extrajudicial? Se for uma união estável que já está consolidada, já tem um reconhecimento em cartório, já tem uma escritura pública, não muda muito de um casamento normal. Tá. Isso a gente faz, havendo consenso da família, no extrajudicial não tem problema nenhum. O problema é quando você tem uma escritura pública de união estável pós-morte e muitas vezes não tem consenso da família. Se você tiver pós-morte consenso, tranquilo. Você vai até na própria escritura pública, já faz o reconhecimento, a família faz o reconhecimento da união estável. Quando você tem pós-morte e fora a família não tem consenso daquela união, aí a briga vai para o judiciário. Não tem jeito. Entendi. Tem que passar. Mas muito hoje se faz muita coisa até da união estável e em caso de falecimentos e tal, na esfera judicial, no extrajudicial, porque às vezes está consolidado, aquela convivência vem de anos dentro da família, às vezes precisa só, muitas vezes deixar no papel ou deixar aquilo mais consolidado numa união estável, ou no inventário pós-morte, que até também faz o reconhecimento da união estável. Perfeito. Eu li em algum lugar que ações de uso capião dentro da esfera extrajudicial não consomem tanto tempo e tanto dinheiro da pessoa. É verdade? E por quê? As ações da uso capião hoje estão muito carregadas nos cartórios. Embora ela seja, a gente costuma dizer assim, divide-se em duas partes. Uma que é a parte do cartório de notas, que vai fazer a escritura pública e vai confirmar essa posse, né? E a outra parte é feito no registro de imóveis. Então são dois processos um pouco distintos um do outro. Mesmo assim, é mais rápido e menos custoso do que o judiciário. Por quê? No judiciário, muitas vezes, a gente demanda tempo de prazo, o cartório não anda, o juiz está sobrecarregado de processos, demora para despachar. No cartório é muito mais rápido. Você faz a parte de constatação de posse no cartório de notas normal. Depois a gente pega todas essas documentações, essa escritura pública e leva para registro no registro de imóveis. Aí começa um novo processo no registro de imóveis. Normalmente isso está demorando aí, dependendo do cartório, em torno de um ano e 2 meses, a gente às vezes consegue resolver. Depende muito da documentação, Alexandre. Porque muitos clientes chegam, eu quero fazer um uso capião. Ele fala, eu preciso dos documentos. Porque tudo dentro da uso capião é uma questão de provas. E muitas vezes as pessoas, eu estou aqui há 30 anos, mas você tem alguma documentação? Eu já joguei tudo fora. Né?
Olha, você tem um contrato? Não, eu joguei tudo fora. Perde-se aquele Não, era do meu histórico pai. E a pessoa não... Muitas vezes as pessoas falam assim, olha, para que eu vou passar um imóvel, um inventário, por exemplo, do meu pai, se não estava nem o nome dele? Vou pagar imposto para quê? Mas é uma prova que você vai fazer futuramente de que teu pai estava naquela posse, daquele imóvel há tantos anos. E você vai conseguir fazer depois uma prova dentro da ação de uso campeão. Então, é muito importante as pessoas que têm imóveis irregulares nessa situação guardarem os documentos. Provas de pagamento, tempo que está lá, se pegou de alguém um contrato que veio dessa pessoa, para poder juntar uma boa documentação. Quanto melhor a documentação, melhor e mais rápido o processo de uso capião sai no cartório. E nesse caso que você comentou que a pessoa não tem documento nenhum, quer dizer, perdeu tudo, jogou fora ou, sei lá, queimou a casa, né? Qual que é o procedimento para recuperar? Existe algum... Não, a documentação vai ser feita através de constatação de vizinhos, moradores que estão lá, às vezes os impostos que ele vem pagando, né? Contas de água, luz que ele já está há tanto tempo lá. Então sempre tem alguma coisa que a gente consegue fazer de forma palpável que prove que a pessoa está lá. É claro que é muito difícil a pessoa chegar e falar assim, estou aqui há um ano. Não, você não tem nenhum tempo ainda para poder entrar nessa questão da uso capião. Mas sempre tem alguma coisinha que a gente consegue levar de provas, né? Entendi. Contas de luz, contas de telefone, às vezes documento do carro que ele está lá, mora há tantos anos, sempre tem alguma coisinha. Quanto mais documentos a gente tem, melhor facilita essa questão da uso capião. Por isso é a expertise do advogado, saber por onde correr, o que fazer, né? Sim. Isso que eu acho interessante, sempre consultar um advogado, né? Isso ser ajudado da maneira correta. A gente costuma dizer, as pessoas falam assim, olha, tem documentos que eu não preciso guardar documento mais de 5 anos. Depende do documento. Né? Depende do documento. Tem ações que a gente faz, que eu faço no escritório com uso capião, que você pega contrato de compra e venda de 1930, 1940, a pessoa está lá, guardou, está bonitinho, aquelas notas promissórias antigas que eles pagaram, que o pai, o avô pagou, está lá guardado. Isso é uma maravilha para a gente poder fazer a prova da posse daquele imóvel. Né? Entendi. Eu, confessando aqui, eu sou um dos que joga tudo fora depois dos 5 anos. Mas contas comuns, contas comuns, de água, luz, 5 anos. Mas até as contas comuns fazem necessário. É verdade, olha que coisa interessante. Até as contas comuns. Às vezes a gente tem essa percepção comum, né? De que 5 anos já deu, joga tudo fora. Fala até as contas comuns, porque como é que você vai provar que você está ali? Através de uma conta de água de 10 anos atrás, uma conta de luz, uma multa que você estava fazendo uma construção no seu terreno lá, o fiscal passou, multou. Isso é prova que você está na posse. Isso é uma prova que você está ali no imóvel. Né? Olha, não tenho tudo, não tenho conta de água. Nós dizemos lá na concessionária, falar assim, me dá uma declaração que eu sou cliente nesse endereço há 30 anos, que não vai dar. Entendi. Então essas documentações que muitas vezes a gente fala, joga fora, já paguei, não preciso. O imóvel era do meu pai, não está no nome do meu pai, passou para mim, não vou colocar no meu imposto de renda, porque não está no meu nome. Coloca, isso tudo são documentos, são provas que o cartório, às vezes, muitas vezes, até o judiciário pede para que se comprove a posse. Então é importante. E nessa fase mais digital das coisas, né? Porque às vezes não chega mais conta física para a gente, Sim. Só digital, você copia a barra ali, paga e tal. Como é que fica essa falta de papel desse material que a gente estava acostumado a guardar efetivamente? Se você tiver necessidade de guardar, guarde em forma digital, não tem problema. Digital mesmo. Se você tem, olha, eu tenho aqui um pacote, uma pasta, que muitas vezes os mais antigos guardam tudo em pasta, né? Tem uma pasta disso aqui, já está dando cupim, eu preciso me desfazer disso. Manda digitalizar tudo, guarda num arquivo digital, e amanhã se precisar, pelo menos você tem como imprimir aquelas contas e apresentar em cartório. E numa necessidade você pode pedir ajuda por banco, por exemplo, todas as contas que eu paguei nos últimos 10 anos, eles podem Pode, ele vai te dar um extrato. Só um extrato. Né? Só o extrato. Não vai constar ali o endereço. E o que a gente precisa, por exemplo, numa conta de água e luz, onde você vai fazer a comprovação do local? O endereço, o seu nome, seu CPF. O extrato bancário vai te dar, foi pago, mas qual conta?
Olha, cada dica legal aí para você que está nos assistindo. É muito bom falar com as pessoas que entendem do assunto, justamente porque às vezes a gente tem percepções que não existem, né? Não são legais. A gente segue por, né, convenção ali geral das pessoas, mas não é o que a gente deveria estar fazendo. Então, fica as dicas aí do doutor. Doutor, estamos com o tempo um pouquinho avançado, mas eu queria que você fizesse aí as suas despedidas, mas fizesse as suas últimas dicas mesmo para o pessoal, principalmente falando desse tema aí, os benefícios, né, o que pode ser feito. Eu queria que você finalizasse o nosso programa aí dando essas dicas. Alexandre, o que a gente pode dar de dica e orientar, eu sempre vou para o jovem advogado, para aquele que está começando. Aquela época, nós aprendemos na faculdade de Direito a legislação, os processos e como litigar isso no judiciário. A gente tem que ter uma mente hoje mais aberta. O advogado não precisa trabalhar só com litígio. Nossa função não é litigar. Nossa função é ajudar a resolver litígios. E como nós vamos resolver isso? Nem sempre, nem não necessariamente precisa ser no judiciário. Então, ó, entrou um cliente no seu escritório, precisa de um apoio, está com um problema com a esposa, com o marido, com o vizinho. Antes de mais nada, procura esse vizinho, procura essa esposa, esse marido, vê se há uma facilidade de se compor um acordo, de fazer uma junção. Esse acordo pode ser levado ao judiciário ou não tem problema, mas tenta resolver isso de forma amigável, de forma fora do judiciário. Às vezes uma conversa entre dois advogados evita a entrada no processo, né? Eu costumo entrar em contato com a parte, olha, eu sou advogado, fulano me procurou, gostaria de conversar com a senhora sobre esse caso. Então vamos fazer o seguinte, não peço para a senhora confiar em mim, não é isso. Consulte um advogado, peça para ele entrar em contato comigo. Né? Às vezes a pessoa se sente mais confiante tendo um apoio do advogado, que é justo, precisa. Né? Então peça para um advogado vir conversar comigo e às vezes a gente senta, doutor, mas o que é a hora? O problema é esse. Dá para a gente resolver? Ah, claro, vamos resolver. E você resolve, às vezes não precisa, muitas vezes não precisa levar ao judiciário, às vezes uma ata notarial resolve, uma escritura pública resolve, e a gente consegue atender a necessidade do cliente. Os advogados recebem seus honorários mais rápido, né? Isso também é muito importante, porque muitas vezes uma demanda se espera 4, 5 anos para receber os honorários. Então o cliente, eu costumo dizer o seguinte, Alexandre, o que é os honorários? Aquilo que eu passo para você pagar é o preço, mas o valor é você que põe. Você que vai agregar no seu trabalho aquele valor que vai trazer para o cliente a satisfação de falar, olha, eu paguei, mas ele resolveu o problema e fica barato. Agora, quando você põe só preço e você não agrega valor no seu trabalho, o cliente sai insatisfeito. É verdade. Isso que você conversou é interessante porque os advogados eles não estão naquele calor da briga, né? Então, às vezes a gente está naquilo, a verdade às vezes a gente quer machucar outra pessoa, né? A gente quer arrancar todo o dinheiro dela, né? E isso, quando entra dois profissionais com conhecimento e intenção de resolver... E olhando de cima, de longe. Exatamente. Às vezes é o benéfico para a pessoa, né? Então isso é muito legal que você falou, fica a dica aí do próprio doutor e que muitos profissionais que passaram aqui já deram, de consultar sempre o advogado. Ele tem o melhor caminho para você. Se ele está te defendendo verdadeiramente, ele tem o melhor caminho para você, que às vezes fica bom para todo mundo. Com certeza. Doutor, suas despedidas do nosso público. Eu quero agradecer o convite, falar para o teu público, falar para vocês, é sempre uma satisfação grande a gente poder trazer um pouquinho de conhecimento, né? Não dá para a gente esmiuçar toda a questão, mas trazer algumas coisas básicas, umas dicas básicas, tanto para os colegas poderem trabalhar nessa área, como para você que precisa de um advogado saber aonde buscar, como buscar e o que melhor você pode fazer. Então procure sempre o seu advogado, uma pessoa de confiança, uma indicação, que ele vai poder te auxiliar no que você mais precisa, é a solução do seu caso. Perfeito. Doutor, obrigado pela sua aula aqui, que aconteceu hoje.
Vamos explorar mais temas em outros programas também. Acho que é importante a gente sempre levar esse tipo de informação e nos falamos brevemente também. Muito obrigado. Tá bom? E obrigado a você também que nos acompanha no programa Conversa Legal há mais de 15 anos no ar, levando informação como essa que tivemos aqui hoje, informação de qualidade com pessoas que sabem o que estão falando, tá bom? Se você tiver um tema que quiser ver aqui, pode nos mandar um e-mail, a gente vai buscar um profissional adequado para falar sobre o tema necessário, tá bom? Um grande abraço. Atenção, influencers, produtores de TV, mentores, produtores audiovisuais. Se você está procurando um estúdio para a sua produção, eu quero lhe apresentar os estúdios da Demais TV. Tem opções para qualquer produção, lives, clipes, cursos, vídeos para youtubers e não para por aí. Estrutura completa para a sua gravação. Vem para a Demais TV, você também